Venho falar aqui hoje sobre divórcio litigioso e o divórcio amigável. Qual é melhor para o homem? Em primeiro lugar, tem a diferença de custo. Um processo amigável, ele vai ter algumas semanas, meses de negociação e a gente vai entrar com um acordo na justiça e vai durar alguns meses até finalizar. Já o divórcio litigioso vai demorar em torno de uns 4 anos, pelo menos aí, para ter um resultado final. Levando em consideração esse período de tempo entre um e o outro, a complexidade, a dificuldade, o trabalho, o valor dos honorários advocatícios será praticamente o triplo ou mais, porque temos a tabela de honorários dos advogados que indica valor mínimo para cobrança, e aí então o valor para um processo que demora meses é diferente de um processo que demora anos. Então o investimento aí, o custo, poderá chegar a um valor o triplo, quádruplo do preço. E se tiver patrimônio a ser partilhado, aí o percentual desse patrimônio a ser partilhado também tem diferença. Porque enquanto num processo consensual esse percentual aí chega até a 5%, num processo litigioso, aí vai depender do tamanho da briga, mas tem advogado que pode cobrar 10% do valor do patrimônio, 15% ou 20% no que conseguir de êxito ali na briga, na partilha. Então também tem essa questão. Um outro ponto, o tempo do processo, que foi o que eu já falei, né? O tempo que cada um custa, a diferença de custo de cada um, o impacto emocional e financeiro, que vai ter aqui também a diferença, porque enquanto um vai ficar ali, a briga, o prejuízo emocional vai durar meses, no outro vai durar anos. Você vai ficar anos e anos com aquele problema ali existente, te gerando um prejuízo emocional para você seguir na sua vida, você trabalhar, você fazer dinheiro, você recomeçar a sua vida, recuperar também emocionalmente e ficar, né, em paz, ficar já sabendo como vai funcionar a nova logística daquele novo relacionamento que você poderá começar, porque enquanto você estiver brigando em litígio, te atrapalha até de recomeçar a sua vida, até de ter um novo relacionamento. E por fim também, quando vale a pena brigar judicialmente? Você tem que escolher o tipo de briga que vale a pena brigar. Quando é que você vai brigar? Quando não consegue entrar num acordo em relação ao que é direito seu e que na justiça você ganharia tranquilamente. Então, os dois têm que ceder um pouco, mas se uma parte se recusa a ceder, aí não tem como fazer acordo, aí tem que ir para a briga judicial. Mas é quando um se recusa a ceder. Se ele não quer ceder nada, não tem como você não ir brigar. Então, se você deseja ter uma guarda compartilhada e a outra parte que é a guarda unilateral, não tem como entrar num acordo. Se você deseja um regime de convivência maior e não apenas um pai de fim de semana de 15 dias e a outra parte não concorda, aí não tem como realmente aceitar amigável, vai ter que brigar para ter mais tempo de convivência com o filho. Se a questão da partilha de bens, a pessoa está querendo que não é de direito dela, conforme o regime de bens que foi adotado, aí não tem como também fazer um acordo, porque o que está no direito, o que está na lei e o regime de bens escolhido vai ter que prevalecer. Então, que escolhesse um regime de bem adequado no início, porque depois não adianta também querer não pagar o que é de direito conforme o regime de bens adotado. Tem essa questão também. E aí vai brigar para pagar o que é justo, o que é certo. E também tem a questão de dívidas, né? Dívidas também, a depender do regime de bens, são partilháveis. A depender do tamanho dessa dívida, não dá também para chegar num acordo. Vai ter que brigar, porque vai ter que partilhar a dívida entre o casal, se for do regime de bens que eles têm escolhido. Então,
Tem pontos em que não é possível você fugir de uma briga judicial, porque senão você vai ficar muito prejudicado. E aí, nesses casos, realmente não há solução. Mas se os dois cederem um pouco, aí entra numa negociação, naquele barganho, ganha-ganha, e o mais indicado vai ser o amigável, pelo fato do prejuízo emocional ser menor e o custo também financeiro de todo o processo e de todo o divórcio também ser bem menor.